Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos mais um domingo aqui pela manhã na escola bíblica, não é verdade? Na escola bíblica. Para nós estarmos assim crescendo na graça e no conhecimento, não é verdade? Então vamos fazer essa confissão de fé, pedindo a Deus que venha nos iluminar, não é verdade? Preste atenção, hein? Pai querido, bendito, que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar para que nós venhamos, Pai, compartilhar a Tua palavra, não falar nada de nós mesmos, mas ser iluminado pela Tua palavra que nos limpa, nos consola, nos edifica e que traz para nós a verdade, porque a sua palavra é a verdade, Pai. Muito obrigado, Deus amado, porque creamos, Deus amado, nesta hora, que o Senhor é conosco, nos iluminando, trazendo toda a luz da verdade para nós estarmos compartilhando uns com os outros. Amém? Muito obrigada, Pai. Então, estamos aqui neste momento já, assim, nos preparando, né, para estarmos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus, não é verdade? Tem aquele louvor que diz assim, né? Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Não há acepção, né? Para nós entendermos o plano de Deus de salvação, da salvação DC e AC, né? A salvação que foi proclamada antes de Cristo, e a salvação, né, que vem assim trazendo para nós depois de Cristo, não é verdade? Preste atenção, hein? Então nós vamos procurar compreender um pouco mais a palavra, né? Porque já estudamos, já compreendemos, entendemos, mas a cada dia a palavra de Deus se renova, traz sempre alguma coisa nova para nós, né? Preste atenção, hein? Então podemos compartilhar, né, aquilo que o Pai das luzes traz para nós. Ele disse para nós que nós somos que luz aqui no mundo. Então ele, como luzeiro, né, nos ilumina para que nós venhamos a compartilhar, né, a sua luz, lucidez. Tá bom, gente? Preste atenção. E o nosso primeiro versículo, passagem, texto que nós vamos ler para nós começarmos esta aula de hoje, não é verdade? Do qual só Jesus é o mestre, não é verdade? Está nos iluminando. Nós vamos ler Marcos 4, do versículo 35 ao 40, né? Falo para todos vocês ir anotando e depois sempre assim, lendo a palavra, né, compreendendo, rever os nossos vídeos, né, assim, para poder assimilar, né, que tem sempre algo que nós, às vezes deixamos escapar, não é verdade, para poder a gente acrescentar em nossas vidas, e tem sempre algo, né, todos nós, tem sempre algo para o quê? Para dar, né, também. Então, nós vamos ter uma bagagem para dar, para compartilhar, não é verdade? Porque sempre não falamos de nós mesmos, não é verdade? Sempre Deus é que dá oportunidade para nós virmos falar da palavra em tempo e fora de tempo, né? Quer que eles queiram, quer não, está lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Então, a nossa primeira passagem é aqui em Marcos 4. Que está no versículo, a partir do versículo 35, que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Então, sempre que nós lemos a palavra, nós temos que trazer sempre para a nossa realidade.
não só ler visando uma religiosidade. Nós temos que compreender para trazer para a nossa realidade, né? Mas como entender isso? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Religiosos, né? Eles foram-se antes de Jesus, mas nós, depois de Jesus, somos o quê? Seguidor de Cristo, verdade? Presta atenção, né? Deus que chama, né? Cantamos agora. Deus é que chama todos os povos, né, ao arrependimento, de ser somente religiosos. Ainda no anterior vídeo falamos sobre Mateus 7:22, né? Que falou, eu faço maravilha no teu nome, eu curei no seu nome. E no 23 Jesus disse, né? No versículo 23 de Mateus 7, Jesus diz, apartai-vos de mim. Não é verdade? Então não basta ser religioso, não é verdade? Então temos que compreender a palavra e ser humilde o bastante para todos os dias, né? Sabermos que temos sempre algo a compartilhar um com o outro. Tá bom, menino? Preste atenção. Então vamos ler aqui. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Então, nós já sabemos que Jesus andava ali com os seus discípulos, o quê? Ensinando, né? Ele veio para o quê? Ensinar ao povo a entender o seu ministério, né? Ali o povo só entendia, né, o reino físico, o poder físico, tudo físico, né? Tudo palpável. E Jesus, o ministério de Jesus foi trazer o que? O ministério espiritual, né? O reino de Deus, sem aparência visível. Preste atenção, né? Então ele disse assim, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus diz para nós, passemos para outra margem. Ali Jesus falou com os religiosos, né? Vamos passar para outra margem, né? Estavam ali, que Jesus estava acalmando o quê? Uma tempestade. E trazendo para uma realidade que nós estamos vivendo, a religiosidade é uma tempestade, não é verdade? Tá entendendo? A religiosidade hoje é uma tempestade, porque cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu segmento e cada um quer trazer para si o seu caminho, mas não o caminho de Jesus, o caminho de Cristo, não é verdade? Que cada um tem a sua verdade, a sua religião, a sua crença, não é verdade? Então, mas Jesus, quando disse assim, ó, passemos, é um plural, passemos para outra margem, ele está convidando aquele povo que era, né, religioso do templo, dali da casa do tesouro, passar para a outra margem, que é o que? O novo e vivo caminho, outro pacto, né? Porque eles estavam ali vivendo um pacto da lei, né? A opressão. Por isso que Jesus até disse lá em Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu que vos aliviarei. Não é a religião que vai te aliviar, mas é eu que vou vos aliviar, né? Eu vos aliviarei. Então, Jesus falou, passemos para outra margem. Não é verdade? Presta atenção, hein? Mas eles estavam seguindo Jesus apenas por quê? Apenas pelos milagres, pela religiosidade. Eles não estavam crendo no ministério de Jesus. Não é verdade? Eles tinham medo, como até nos dias de hoje, o religioso ele tem medo de arriscar, ele tem medo, né, de sair do dogma, das regras, não é verdade? Para poder não ferir o outro, não é verdade? Preste atenção. Ora, levantou-se grande temporal de vento
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava o quê? Se enchendo de água, né? É assim. Muitas das vezes nós vemos as coisas acontecerem, é isso, é aquilo outro, tudo, né? É a tempestade, é ali o barco ali, né? Balançando para cá, avisando que está em perigo. Mas o homem, ele quer o quê? Ele quer fazer as coisas com as suas próprias mãos, não é verdade? Com o seu próprio entendimento, com o seu próprio ego, com o seu orgulho, né? Com a sua soberba, com a sua vaidade. E Jesus estava na popa, dormindo, né? Dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, né? Mestre, acorda! O Senhor não se importa que pereçamos, né? O Senhor não se importa que pereçamos, mas não estava falando, acreditando que ele era que ele era Deus. Estava falando como se fosse um outro ali, nós estamos aqui morrendo, você está aí dormindo, né? Presta atenção. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Né? Estão trazendo para os nossos dias de hoje. Nós vemos as coisas acontecer, verdade? E pensamos que Deus está alheio. Mas Deus não está alheio. Deus é amor, Deus é justiça. Né? Gálatas 6:7 fala que de Deus não se zomba. Então Deus está o quê? Está inclinado, né? Está inclinado às nossas causas, às nossa vida, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o Consolador, né? Ele é o Consolador, é o Criador, Ele é o resgatador, foi Ele que resgatou, foi Ele que se reconciliou, não é verdade? Então, nós temos que entender que Deus, né? Ele fez tudo, faz tudo e sempre fará. Hebreus diz que lá em 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então sempre Ele fará. Mas o homem, ele tem tendência sempre de se voltar a sua fé, a sua crença para outras coisas, para os seus interesses. Então desvia a fé. Mas nós cremos que Jesus é conosco todos os dias, todos os instantes. A Bíblia fala, eis que estou contigo todos os dias. E Ele falou assim, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não falou, eu estou convosco até um dia, ou quando vocês estão fazendo isso, ou só quando vocês estão assim. Não, eis que eu estou convosco todos os dias. Né? Todos os dias, não é verdade? Até o fim da sua permanência na terra, Jesus fala, não é verdade? Preste atenção, não é até o fim do mundo. Muitos falam de fim de mundo. Eclesiastes 1, versículo 4 diz que gerações vão e gerações vêm, não é verdade? Mas o mundo permanece para sempre. Então temos que entender que precisamos passar para outra margem. Qual é esta margem? Né? É entender que hoje vivemos o pacto da graça de Deus, do favor imerecido, né? Quando fala favor imerecido, claro que temos que compreender a palavra, né? Na sua hermenêutica, que está falando ali com os judeus, né? Porque os judeus foi um favor imerecido, porque eles não havia justo, não havia nenhum justo sequer, porque eles transgrediram a lei, não é verdade? Tanto o reino do norte como o reino do sul, todos transgrediram o quê? A lei. Então não havia nenhum justo sequer. Então Romanos 5 até trata isso, né? Que foi pela fé que
foram o quê? Justificados pela fé em quê? Jesus Cristo. Não é verdade? Porque muitos viviam apenas da religiosidade, não tinha fé em Cristo, não é verdade? Com Deus. Presta atenção. Então aqui em Marcos 11, vou aqui um pouco para frente, em Marcos 11, do versículo 27 a 29 só. Marcos 11, do versículo 20, Marcos 11, vou ler aqui no Marcos 11, primeiro, do versículo 20 a 22, que diz assim, ó. A lição da figueira. Lembre-se que estamos falando de parábola, porque Jesus ele ensinava, né? E ele falava por parábolas para que aquele povo viesse a compreender. Porque até os dias de hoje a gente está precisando falar com comparação, né? Porque as pessoas não compreendem. Não compreendem que já passamos para outra margem. Nós que vivemos hoje, vivemos no reino de Deus, já nascemos na outra margem, né? Nascemos no reino de Deus, o reino estabelecido, né? O evangelho eterno. Os judeus, os hebreus, no tempo de Jesus de Nazaré, foi quem passou, né? Que Jesus convidou a passar para outra margem, porque eles viviam da religiosidade do templo de Jerusalém, da casa do tesouro. E muitos hoje não conseguem passar, né, para a margem que ele está, porque hoje nós já nascemos nesta margem, na verdade, do espiritual, mas muitos rejeitam, anulam a graça de Deus, não quer, porque vivem se doutrinando, né, pelo pacto antigo, na verdade, não conseguem assimilar que nós não estamos no pacto da lei, nas regras, nos dogmas, nos costumes, nos ritos, né, da lei. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então, aqui no versículo 20 diz assim, ó. E passando eles, né, que sempre tem que entender, quando vocês forem estudar, sempre ler texto e contexto, para poder compreender toda a história, o porquê falou isso, quem falou, para quem falou, entendeu? Para entender, assimilar melhor. Presta atenção. Então, ele diz assim, ó, e passando eles, vocês têm que saber ali, para saber que eles é esse. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz, né? Desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Então nós sabemos dessa passagem, né? Nós sabemos dessa passagem, que Jesus, aqui logo acima, diz assim, ó. Jesus, no versículo 15, Jesus no templo. Então preste atenção, entenda, quando foi que Jesus estava falando essa parábola, né? Estava ensinando ao povo, né, sobre essa passagem da figueira. Ele estava onde? No templo. No templo, ele estava no templo. Preste atenção, então tem que entender a palavra. Ele estava no templo. E foram para Jerusalém quando Jesus entrou no templo. Por isso tem que entender texto e contexto. Tem que conhecer a palavra para poder falar. Entendeu, menino? Presta atenção. Presta atenção nos detalhes. Quando Jesus entrou no templo, né? Começou o quê? A expulsar o quê? Os que ali vendiam e compravam. Olha o contexto, presta atenção. Porque estava vendo ali o comércio. Não era coincidência. Estava vendo ali um comércio. Então Jesus chegou assim, ó, né? Não está lá no livro de Isaías, minha casa será a casa de oração. Não é comércio. Vocês estão mudando aí a visão, vocês estão mudando o negócio aí. Qual é o objetivo de vocês? Não é o meu. Né? Presta atenção. Então, foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar, né, os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas
e as cadeiras dos que vendiam pombas, né? E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, né? Que é lá no livro de Isaías. Não é isso que está escrito. A minha casa será chamada casa de oração. Não é isso? Presta atenção. Para todas as nações. Para todas as nações. A minha casa será casa de oração. Não é casa de comércio. Jesus ali, ele derrubou tudo, né? Ele derrubou tudo. A casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil, o quê? De salteadores. Fizeram da casa de Deus um covil de salteadores. Eu estou lendo a Bíblia, entendeu? Estou lendo a Bíblia. Tu tem Bíblia aí? Estou lendo. Entendeu, menino? Presta atenção. E os principais sacerdotes e escribas, que eram os doutores da lei, né? Os doutores da lei, ouviram isso e procuravam que uma maneira de matar Jesus. E é assim, eles procuravam uma maneira de matar Jesus. É assim os dias de hoje. Se nós estamos proclamando a palavra verdade, né? Porque é o conhecer a verdade que liberta. Entendeu? Querem matar, muitos de vocês querem matar o seu ministério. Se tu proclamar o evangelho genuíno, eles querem matar, tenta matar o seu ministério, assim como tentavam matar o ministério de Jesus. Eles não gostavam do que Jesus fazia. Entendeu? Presta atenção. Então não fica de mimimi quando alguém ficar contra o seu ministério, falar isso, falar aquilo. Ficaram contra Jesus. Vocês sabem qual foi o fim de Jesus? Não é verdade? Presta atenção, hein? Então, e os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam que uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava o quê? De sua doutrina, né? E é isso que acontece até nos dias de hoje, quando você está proclamando o evangelho, não é verdade? Presta atenção, hein? E eles fazem, né, os opositores, né, que é o Satanás, não é verdade? Jesus chamou, Satanás é opositor à carne. Lembra que Jesus falou para Pedro, quando Pedro estava falando ali, eu faço isso, falo aquilo outro, Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Então Satanás não é nenhum ser, é toda a carne opositora. Então, nós lemos aqui em Marcos 11 esta passagem. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava o que de sua doutrina. Então eles nem prestam atenção e nem querem deixar outros prestar atenção. Entendeu? Quando você está falando da graça, quando você está falando do evangelho eterno, eles só se associam se você estiver falando as coisas da lei, como eles falam, né? Eles, não estou generalizando, né? Estou falando de muitos vivem nesta crença da lei, do antigo pacto, antigo, né? Se nós fôssemos para andar pelo antigo pacto, para que Jesus ia vir trazer o novo pacto, né? Fazer aquela aliança como ele fez ali na última a ceia com os seus discípulos. Não é verdade? Presta atenção. Então, em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Aí saíram de Jerusalém. Não é verdade? Presta atenção. Aí então vem esta passagem da figueira, né? Da figueira que todo mundo conhece, que não era tempo de figo, mas Jesus, quando olhou foi saindo do templo, estava com fome, viu ali, né, a figueira, né, muito bonita, cheia de folhas. Aí foi lá pegar um fruto, um figo para comer. Mas quando chegou lá, só tinha folha, não tinha figo. Então, claro, a passagem está falando que não era tempo de figo. Aí fala assim, mas se não era tempo de figo, porque Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a figueira, né, ao contrário de outras árvores,
Primeiro vem o fruto para depois vir as folhagens. Mas então, quando Jesus olhou, viu cheia de folhas bonitas, lindas, maravilhosas, né? Então, ó, tem figo, vou lá comer. E ali ela representava o quê? Exatamente aquela religiosidade, os judeus, né? Aquele povo, que é os doutores da lei ali, né? Templo físico. Então, trazendo para os dias de hoje é isso. Às vezes, vemos muitas folhagens, muita coisa bonita, muitas coisas bonitas. Por isso que Jesus falou em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mesmo vocês fazendo maravilhas. São muitas folhas, muitas coisas lindas, maravilhosas, em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Mas o objetivo não é para o ministério de Jesus, que é espiritual. Deus é espírito. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, aqui no versículo ainda 27, né? De Marcos 11 ainda, diz assim, 27, diz assim, então, a autoridade, né? Fala sobre a autoridade de Jesus. Então fala assim, então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, sempre está o quê? No templo, as coisas que no templo de Jerusalém, tá? O templo que depois ele profetizou que ia o quê? Ser derrubado. Templo físico, Mateus 24 todo, lê lá. Versículo 34, naquela geração ia ser tudo derrubado. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciões vieram ao seu encontro e lhe perguntaram, né? Com que autoridade você faz estas coisas? Perguntaram para Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Né? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Jesus estava no templo. Entendeu? Me presta atenção. Então, para eles ali, quem era Jesus? Ele não estava vendo Jesus, né, como nada. Ele podia ver milagre, podia ver isso, ver aquilo outro, né? Entendeu? O que importava para eles era o quê? Ali, o pacto da lei, a religiosidade, o farisaísmo, né? Preste atenção, fazer as coisas da lei, e assim temos nos dias de hoje, né? Infelizmente, né? Infelizmente, Paulo pregou, né? Falou lá em 2 Coríntios 3, versículo ali do 14 ali aos 16, por ali. Ele disse, o povo ali ainda tinha o Deus, Moisés como seu Deus. Não acreditavam em Jesus. E olha, o tempo de Paulo, nos dias de hoje não é diferente. O Deus desse século ainda continua sendo Moisés, porque precisam estar naquele pacto para eles ser senhores. Ele não põe Cristo, né, como Senhor, como soberano, não é verdade? Tanto é que eles, através, não sei porque vivem no pacto da lei, no antigo pacto, eles renovam alianças. Quando ignoram que Cristo Cristo já é a aliança eterna, e Ele que fez, não foram nós. Mas o homem, ele renova a aliança com Deus, entende? Preste atenção, hein? Do qual tinha que renovar entre si, né? Uns com os outros, porque o homem, ele realmente, Deus mandou amar o próximo quanto a ti mesmo, amai uns aos outros como eu vos amei, mas o homem titubia nesse tipo de amor, né? O homem titubia. O amor tem que ser sem o quê? Hipocrisia, como está lá em Romanos 12, né? O amor tem que ser sem hipocrisia. Então tem que se fazer renovar a amizade e alianças com homem, né? Preste atenção, hein? Preste atenção. Então,
disse assim: eu vou fazer uma pergunta. E Jesus falou para eles: eu vou fazer uma pergunta a vocês, né? Respondam, e eu lhe direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João é do céu ou é dos homens? Respondam. Vamos ler até aqui. Entendeu? Jesus fez uma pergunta para eles pensarem. Porque até nos dias de hoje, eles põem com autoridade o quê? O batismo de João. E o que está escrito? Na verdade, João que batizava com água. Né? Não é verdade? Mas veio aquele que batiza o quê? Com fogo, com a palavra. Verdade? Então é nele que agora nós estamos. Porque fomos batizados na cruz. É verdade? Fomos batizados na cruz. Verdade? Preste atenção. Nos reconciliamos. Ele reconciliou. Estamos numa aliança eterna. No novo e vivo caminho. Numa novidade de vida estabelecida por Cristo. Não foi por homens. Não foi por fariseu nenhum. Preste atenção, hein? Então vamos entender que nós temos que passar para outra margem. Temos que entender a graça de Deus, né? Não somente no falar, mas no viver. Preste atenção. Então, quando esta passagem, Jesus disse assim, ó, nunca mais nasça fruto de ti. Estava falando com quem? Ele estava onde? No templo. Nunca mais nasça fruto de ti, religiosos que vivem no pacto da lei. Porque Deus não assina embaixo. Quem vive do pacto que foi o que? Já faleceu esse pacto. Né? Jesus veio trazer novidade de vida. Trouxe uma nova aliança. Aliança eterna. Não é verdade? A lei caducou. Então, se você vive na sua vida por si e vivendo, aprendendo, né? E ensinando coisas que é do pacto da lei, está vivendo um pacto que é caduco. Está perdendo tempo. Entende? Está em cima do muro. Você não está nem lá nem cá. Está lá, como diz lá em Apocalipse, né? Está morno. Tu não está nem quente nem frio. Né? Deus fala assim, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você está anulando a graça. Né? Está anulando, está contra. Verdade? Então, nós temos que estar no pacto o quê? Estabelecido. Né? Andando de acordo, em conformidade com a palavra. Porque esses que vivem só falando, mas andam na prática em coisas da lei, estão querendo andar o quê? Estão andando com as suas próprias pernas. Crenças, variedade de crenças. Jesus é um só caminho, né? Há um só Deus, um só batismo, um só caminho. Mas há variedade de caminhos, não é verdade? Há variedades de bandeiras, não é verdade? Presta atenção, hein? Variedade de crenças. Então esses querem andar com as suas próprias pernas, porque Jesus veio trazer unidade, não divisão, não é verdade? E nós sabemos que há um sistema que é a sua, é a minha, é aqui, é ali. Se você saiu, não é mais irmão, não é verdade? Preste atenção. Então esses estão andando com as suas próprias pernas, que vem de um regime de Nimrod, né? Quem é Nimrod? Aquele que queria fazer a Torre de Babel, o criador da Torre de Babel, né? Queria chegar no céu, né? Por seus méritos, não por Deus, né? Não, eu mesmo, se eu fazer um negócio para chegar lá no céu, entendeu? Homens, entendeu? Temos que entender a palavra, temos que entender a palavra para viver nela. Então, que nós não sejamos como Nimrod, querer chegar, né, no céu. Não é céu que fica tocando flauta, não. Céu chama-se dimensão, né? Esta dimensão espiritual do reino de Deus. Que nós não venhamos a querer estar lá pelos nossos méritos, que não temos méritos. Jesus veio, né? E já nos salvou, já nos deu toda sorte de bênção. Então a figueira estava cheia de folhagem, não é verdade? Mas não de fé, não de fruto.
Qual o fruto que ela tinha que ter aqui, trazendo para nossos dias? Gálatas 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Então tem muitos lugares aí que está cheio de folhagem, lugares maravilhosos, nós vemos coisas lindas. É coisas que a comunidade, né, se é de Deus, se tem amor, tem que ter. Mas muitas das vezes não tem o quê? O fruto de Deus. Ali apenas tem folhagens, tem teatro. Não tem o fruto de Deus. O fruto de Deus é o amor. Gálatas 5, 22. É só vocês lerem lá. É o amor genuíno, o amor verdadeiro. Sem hipocrisia. Por que eu digo isso? Porque tem aquela passagem, um exemplo, né? Tem a passagem da viuvinha, né? O religioso, ele observa, né, ali a viuvinha, né, trazer, ele honra a viuvinha porque tá levando a sua moedinha, ele tá botando lá no cofre, a sua única moedinha. Mas Tiago 1, versículo 26 e 27, vem falar para nós que a religião de Deus é assistir a viuvinha. Entendeu? É assistir. Tá entendendo? Presta atenção. É assistir a viúva. Então, eu escrevi assim, ó. Não é o que fazemos no templo, né? Não é o que nós fazemos no templo, é o que nós aprendemos no templo. As pessoas se ligam, assim, se baseiam muito pelo que elas fazem no templo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, vou fazer isso, eu faço isso. Tem muitas obras, né? E a palavra diz que não é por obras, não é verdade? Presta atenção. Então, se fazemos obras, é porque fazemos parte de uma comunidade. Mas não é por esta comunidade, por essa religiosidade que nós chegamos a Deus. Por isso que nós falamos, Mateus 7, 22. Os religiosos falam, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, eu fiz isso no seu nome. E Jesus fala, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então temos que prestar atenção, que não é só ser religioso, não é verdade? Presta atenção. Então não é o que fazemos no templo, é o que aprendemos no templo, não é verdade? É o que nós aprendemos no templo, né? Em nossa vida, né? E aplicamos na nossa vida. É o que nós aprendemos e é o que nós aplicamos. Porque muitas das vezes aprendemos, mas não aplicamos em nossa vida, não é verdade? E o que nós temos que aprender é a graça de Deus, é a bondade de Deus e aplicar em nossas vidas, não é verdade? Presta atenção. O próximo tem que entender que nós somos, né, luz de Deus, que nós somos o seu próximo. Então nós temos que entender, né, estamos caminhando para o fim. Vamos ler aqui Romanos 12, para entender qual é o que nós temos que fazer no templo, né? O que nós temos que fazer no templo. Romanos 12 diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo. Santo quer dizer separado. E agradável que é a Deus. Não é agradável a homens, mas agradável que a Deus. Entendeu? Que é o que? O vosso culto racional. Preste atenção. Então Deus não está se importando, né, com a folhagem da figueira, que é o culto, que é lindo, que é maravilhoso, né? Bom, é isso, muitos louvores lindos, muito isso, muito aquilo, teatro, até palavra, muita coisa bonita. Mas não é isso que Jesus está se importando para nós como ministério. Eu quero que entenda, né? É necessário que vivamos, falo de novo, vamos generalizar, presta atenção. É necessário que vivamos em comunidade, né? Compartilhando, vivendo o amor de Deus, né? Porque fora das comunidades que proclamam o Evangelho, né, não há nada em conformidade com a palavra.
né? Verdade? Presta atenção. Mas precisamos entender o que é o culto, o que é racional, que, entendeu? Que nos transporta para essa outra dimensão espiritual. Que não é só ali uma reunião, uma mera reunião de oba-oba, de emoção, entendeu? Não é emoção. Deus quer que você ouve a palavra, entenda a palavra, entendeu? Compartilhe a palavra, entendeu? E que seja transformada a sua vida pela palavra. Se você ouve e não sabe nem o que falou apenas amém, mas não entendeu e não transformou a sua vida pela palavra, não adianta, não é culto racional. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então aqui Romanos 12 diz assim, ó, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é racional. Presta atenção. Olha, e não vos conformeis com este mundo, este século, de enganação, de manipulação. Não se conforme, né? Não se conforme, procure conhecer, procure entender, porque não é a palavra que liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Então procure conhecer e entender a palavra para poder ser transformado por ela. Então diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu só estou lendo a Bíblia. Entende? Quando você disser amém, procure entender o que você está falando amém. Entendeu? Preste atenção. Está escrito. Pela renovação da mente. Então, culto é isso. Quando você está ouvindo algo que você está entendendo, se você tem discernimento do Espírito, você sabe que a palavra está vindo de Deus, porque tem muito espírito enganador. Então você tem que ter discernimento, entender, falar amém, né? Amém, assim seja, quando é a palavra de Deus, e se transformar por ela. Como é que você se transforma? Você entende para você aplicar. Você entende para você ensinar. Porque se você, eu sei, você vai ficar para si, você não está sendo o quê? Verdadeiro no ministério de Jesus. Que Jesus veio o quê? Ensinar. E nos deixou como luz o quê? No mundo, para dizer o quê? Lucidez. Entendeu, menino? Porque interesse, né, do ministério de Jesus é o conhecimento. Não é só o blá blá blá, a emoção. Entendeu? Presta atenção. Então está escrito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Tem que renovar. No início o que nós começamos a falar? Jesus falou para aquele povo que estava com ele, passemos para outra margem, precisamos renovar, né? Presta atenção. Transformar a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Que muitas das vezes nós estamos fazendo vontade de si mesmo ou vontade dos homens, né? Mas às vezes nós ficamos dispersos no que se diz fazer a vontade de Deus. Não é verdade? E a vontade de Deus é você falar a verdade. Presta atenção, hein? Então, aqui ainda em Romanos 12, deixa eu ver aqui no versículo 9, diz assim, ó, o amor seja sem hipocrisia. Porque nós sabemos que muitos, não vamos generalizar, mas muitos lugares específicos, físicos, o amor só é se você está ali em conformidade com o que acontece ali, né? Preste atenção. Mas se você sair, você já mesmo que você esteja em outro lugar, confessando o mesmo Deus, porque Deus ele não está em caixinha, não está em lugares específicos. Mas aí você já é considerado desigrejado, você já é considerado inimigo, você já é considerado isso ou aquilo. O homem faz exceção. Não é verdade? Deus não faz exceção de pessoas. Porque para Deus, a igreja é pessoas. Em todo o mundo. Pessoas, aquele que confessa a fé.
Não é pessoas que estão reunidas em lugares. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e se apegue o que? Ao bem. Amai-vos cordialmente uns com os outros, com amor que? Fraternal, né? Preferindo em honra uns aos outros. É verdade? Muitos querem honra só para si, né? E até brigam se não estão honrando. Mas a palavra diz que nós temos que sempre que honrar uns aos outros, honrar o outro. Entendeu? Preste atenção. Preste atenção. O amor tem que ser sem hipocrisia. Não importa se o meu irmão está ali junto comigo, confessa a mesma fé, se está ali, não. O amor é sem hipocrisia. Eu não tenho que amar o outro por causa disso, por causa daquilo. Eu tenho que amar. Essa é a palavra. Eu não estou falando que isso acontece, né? Eu estou falando que é a palavra. Eu estou lendo a palavra. É verdade? Preste atenção. Então o amor tem que ser sem hipocrisia. Versículo 12. Regozijai-vos o quê? Na esperança. Regozijai-vos quer dizer, recomende Deus. Então recomende Deus o quê? Na esperança. Preste atenção, hein? Preste atenção. Então regozijai-vos na esperança. Sede o quê? Presentes na tribulação, na oração, perseverantes, né? Então temos que estar unidos na tribulação. Às vezes o meu irmão está atribulado, aí eu só falo assim, tá meio demoniado, não saiu da minha igreja, tá vendo lá, ó, saiu da minha igreja, tá lá, atribulado. Entendeu? Que para o homem é mais fácil questionar, julgar. Não viu que eles questionaram até Jesus? Né? Perguntaram a Jesus, com que autoridade você fala essas coisas, você prega, você faz milagre, com que autoridade? Falando de Jesus, né? Presta atenção. E não se conformando, né? Com a autoridade de Jesus, vocês sabem o fim, né? Mataram Jesus de Nazaré. Presta atenção, hein? Mas Jesus já veio preparado, né? Porque Jesus, ele conhece, né? Esses avatares que foram feitos, né? Presta atenção. Deu um pane, né? Deus lá do primeiro Adão. Não é verdade? Presta atenção, essa é outra aula. Então, versículo 13. Compartilhai o quê? As necessidades dos santos. Praticai o que? A hospitalidade. Então, está falando aqui, compartilhar as necessidades. Olha o que falamos. Para o religioso, o que importa é a viuvinha pegar o tudo que tem e levar e botar no cofrinho. Mas Jesus falou assim, o amor seja sem hipocrisia. Está falando aqui em Romanos 12. Né? Seja sem hipocrisia, compartilhar, tem que compartilhar o que? As necessidades. Se tu tem um pão, mas a viuvinha não tem pão, então reparte o seu pão com a viuvinha. Não é falar para a viuvinha pegar o único pão que ela tem e trazer para cá para tu. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Né? 14. Abençoai aos que vos perseguem. Né? Não vamos pagar o mal com o mal. Procure se desviar do mal. A palavra diz para nós nos desviarmos. Não é ficar matutando. Fulano fez isso? Vou fazer aquilo. Presta atenção. Vai ver. Isso é o que? Não. Com o bem, com a palavra, com o seu exemplo de vida. Entendeu? Evangeliza o outro. Aquele que pensa mal de você. Aquele que não presta atenção em você. Entendeu? Mostra que tu é enviado de Deus. Mostra que tu é enviado de Deus. Né? Com esse seu exemplo de vida. Entendeu? Me preste atenção. Então, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e choram com os que choram. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, né? Em lugar de serdes orgulhosos, né? Acha que é melhor, acha que é isso, aquilo outro. Eu sei, isso não sei o que, entendeu? Eu estudei. Eu fiz, não. Vamos ser amáveis uns com os outros, verdade? E apenas
apenas anunciar que temos que buscar conhecimento para nós vivermos numa unidade do amor de Deus, não é verdade? Não se achar melhor, não se achar bambambam, mestre da lei, mestre disso, mestre daquilo, não. Mestre, o dom, mestre esse é dom que Deus deu, né, a alguns para poder o quê? Ensinar. Eu falei no outro vídeo, né, que a palavra diz: como ouvirão se não houver quem pregue, e como crerão se não houver quem ensine. Não é verdade? É a palavra. E para a gente aqui terminar, andar para o fim, vamos abrir em Lucas, né? Em Lucas, Lucas 10, e vamos ler do 25 ao 36, para a gente findar. Não é verdade? Presta atenção, hein? Lucas 10, deixa eu procurar aqui, menino, presta atenção, hein? Lucas 10, do 25, deixa eu achar aqui, já achei, do 25 até o 36, para a gente concluir esse entendimento que precisamos entender, entendeu? Precisamos entender. Então diz aqui, ó, um dia, um especialista da lei veio para pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta. Vai entendendo, hein? Fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Vai entender. Jesus respondeu: que diz a lei de Moisés a esse respeito? Porque eles estavam perguntando a Jesus de maldade, porque eles estavam entendendo que Jesus estava trazendo um novo e vivo caminho. Mas eles estavam ali na lei de Moisés. Então eles estavam falando, não é porque eles queriam entender, eles queriam testar Jesus, né? Jesus respondeu: que diz a lei de Moisés a esse respeito? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus fez ele falar: ué, não está falando que amar o seu próximo como a si mesmo? E amar o seu Deus de todo o seu entendimento, não é só do oba-oba de emoção, é do entendimento, tá entendendo? Tem que procurar entender, entendeu? Presta atenção, Jesus era lindo, né? Ensinava como, né? Presta atenção. Aí ele falou, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, como já lemos, né? E ame o seu próximo como a si mesmo. 28. Você respondeu corretamente, disse Jesus. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Vai receber a vida eterna, que Jesus estava ali para isso. De verdade? Faça isso e viverá. Presta atenção. Então, aí, ó. Mas o homem queria o quê? Justificar-se, né? E por isso perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus, pô, tô capitando, o que esse cabra quer? Quem é o meu próximo? Presta atenção. Aí Jesus começou a pensar: como é que eu vou mostrar para esse cabra aí quem é o próximo dele? Porque ele acabou de ler, amar o próximo como a si mesmo. Até nos dias de hoje, o povo não sabe quem é o próximo. Tá entendendo? Jesus estava ali ensinando. Tá na minha Bíblia e na tua. Presta atenção. Porque ele falou assim, eu sei que é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo, né? Mas aí ele perguntou: quem é o meu próximo? Aí Jesus respondeu com a seguinte história, né? Uma parábola. Jesus fez assim uma parábola para poder ele entender quem é o próximo. Assim também como hoje, agora, você tem que entender quem é o próximo.
Que o seu próximo não é aquele que está do teu lado no templo, não é aquele que faz o que você quer, que aceita, não é aquele que fala a mesma tua linguagem, não é aquele que prega a lei e quer que você diz amém. Próximo é todo aquele necessitado, não importa se é da tua igreja, não importa se é o teu vizinho, não importa se é da tua família, não importa quem é. O teu próximo é quem está necessitado naquele momento de você. E Jesus começou a falar para ele que ele não estava entendendo quem é o meu próximo, porque ele estava pensando que o próximo dele é quem está no templo de Jerusalém, lá, né, na casa do tesouro. Jesus respondeu com uma seguinte história. Certo homem que fazia uma viagem, né, descendo de Jerusalém para Jericó, foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, né, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso passou por ali, né, um sacerdote. Jesus estava falando, passou por ali um sacerdote, ó, bambambam do templo, estava arrumadinho para pregar, entendeu? E viu o cara caído lá, mas ele não era da igreja, né? Ele não era de lá, ele não pagava nada lá, ele não fazia nada lá, ele não ajudava na cantina, ele não fazia nada, entendeu? Presta atenção, hein? Passou ali o sacerdote, quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada. E passou de longe. Passou de longe. E assim também passou um levita. Hoje falam que quem canta é levita, né? Mas levita é aqueles que recebiam os dízimos no templo da casa do tesouro. Entendeu? Hoje está cheio de levita fazendo um montão de outra coisa. Entendeu? Mas levita é lá no templo, lá no templo do templo físico. Hoje em dia não tem levita, mas tudo bem. E assim também passou o quê? Um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem também, deixou o homem caído ali. Porém veio um samaritano, né? E quando o viu, sentiu grande pena dele. O samaritano. Quem era o samaritano? Os samaritanos são aqueles mesmos hebreus que dispersos, tanto do reino do norte como do reino do sul, que ficaram dispersos depois da invasão, né, dos assírios de Babilônia, se casaram com povos, né, com outros povos, e se misturaram tudo e ficaram ali marginalizados, né, do qual nós sempre temos que lembrar a passagem de Jesus com a mulher samaritana ali, falando para ela, né, evangelizando ela, e ela ali temendo, poxa, o judeu não se dá com os samaritanos, mas Jesus não faz exceção não, Jesus se dá com todo mundo, porque ele quer a salvação de todo mundo, entendeu, menina? Presta atenção, pela fé, não por religiosidade, por obras, porque você vai no templo, não, mas Jesus quer que você seja um templo, não é você ir no templo que te faz um salvo, mas é você ser um templo, do qual em você está o tesouro, que é o Espírito Santo de Deus que habita em você, se move em você e faz todas as coisas. João 15,5 diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então precisamos ser templo do Espírito Santo, para que ele venha e ele faça, ele habita. Ele habita, ele não faz morada sem ministério, não, ele mora em nós para ministério. Muitas das vezes eu vejo pessoas falar para o Espírito Santo visitar fulano, visitar ciclano. Não, Deus não é Deus de visita, Deus habita.
Entendeu, menina? Preste atenção, Deus habita. Ele não faz visita, ele habita em nós. Então, ali quando o viu, sentiu o quê? Grande pena dele, o samaritano, aquele marginalizado, aquele que não é de igreja nenhuma, né? Aquele que está desviado, como muitos falam, né? Que não está no mesmo lugar, é desviado, não. Mas Deus está dentro de nós, não importa onde nós estejamos. Deus está dentro de nós, está lá em Lucas 17, 20, 21, entendeu? Então temos que entender que aquele que eles viam como marginal, caída qualquer um, não é aquele que está lá no templo bonitinho, fazendo isso, fazendo obra, deixaram ele caído lá, não é verdade? Então ele, ali, ele pegou e sentiu pena. Presta atenção, ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou o quê? Vinho! Derramou vinho e óleo nas feridas e fez o que? Curativo. Derramou vinho, vinho novo, aleluia, alegria do Espírito Santo. Derramou vinho. Vinho era ouro, né, naquele tempo. Derramou vinho e óleo nas feridas e fez curativo. Depois colocou o homem em seu jumento e levou até uma hospedaria. Socorreu o homem. Coisa que o religioso não fez. Porque estava no horário. Eu estou no horário de pregar. Eu estou no horário de cantar. Eu estou no horário de abrir culto. Eu estou no horário de fazer isso, fazer aquilo. Estou no horário de fazer, de ir para palestra. Eu estou no horário de fazer isso, aquilo outro. Entende? E ali deixou o que? O seu próximo. Na sua necessidade, agonizando. Muitas das vezes nós fazemos isso. Aonde está o amor de Deus? Muitas das vezes o amor de Deus tem sido com hipocrisia. Só é amor, só tem amor se está confessando a mesma fé, do mesmo lugar, mesma bandeira, mesmo estatuto, mesma instituição. Não é verdade? Presta atenção, não estou generalizando, estou pregando o que está escrito, interpretando o que está escrito. Presta atenção. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei o que você gastar e mais o que com ele. Presta atenção. Ora, qual destes 3 você diria que foi o que? O próximo do homem que caiu o que? Nas mãos dos bandidos. Então, qual destes foi o próximo, né? Então foi o samaritano que foi o próximo daquele necessitado. Não foi nenhum religioso, né? Não foi nenhum desses aí que tem ministério. Repito, por isso que Mateus 7:22 está escrito: mas eu curei no seu nome, eu fiz maravilha no seu nome. E no 23 Jesus fala: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que é religioso entrará no reino de Deus. Assimila o reino espiritual de Deus, porque vivem só na carne, na sua soberba, na sua vaidade, né? No seu achismo, na sua sabedoria. Presta atenção, hein? Então, nós temos que entender, né? Temos que compreender a palavra, verdade? Então, como eu estava lendo, não é o que nós fazemos no templo, não é o que nós aprendemos no templo e aplicamos em nossa vida. O nosso próximo não é o que está, o que é ao nosso lado no templo, é o necessitado de nós, né? Que necessita de nós como templo. Tá entendendo? É aquele que necessita de nós como templo. Se nós somos templo do Espírito Santo, não é verdade? Temos que estar o quê? De acordo, de conformidade com a palavra. Quem faz
É o reino que está o quê? Em nós, né? Como já disse. Em vez disso, né? O religioso é guia o quê? É guia cego, muitas das vezes, né? Está lá em Mateus 15, versículo 14, né? Guia cego. Vou até ler aqui rapidinho. Eu gosto muito da palavra, já estou terminando, tá bom? Presta atenção, eu amo a palavra. Estou aqui, Mateus 15, Mateus 15, o quê? 15, 14. Para entender, a gente tem que entender, né? O que nós estamos lendo, não apenas lendo a palavra. Mateus 15, 14, Mateus 15, 14, achei. Está escrito assim, ó. Mateus 15, 14, está escrito assim. Vou ler a partir do 13. Mas eles respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será o quê? Arrancada. 14. Esqueçam os fariseus, esqueçam o negócio de religiosidade, né? Está escrito na Bíblia. Diz assim, ó, são cegos, são guias cegos, né? São guias cegos, religiosidade, entendeu? É a mesma coisa daquele povo. Depois, na próxima aula, eu vou falar sobre isso. A religiosidade hoje funciona como aquele deserto lá do tempo de Moisés. Entendeu? Preste atenção. Vive o quê? Em círculo e na incredulidade. Preste atenção. Por isso, com Jesus, não passam para outra margem. Não conseguem passar. E Jesus convidou, passemos para outra margem. Que é a margem espiritual, sair da carne, do coisa física, do concreto. Tanto é que a fé, né, está lá em Hebreus 11, a fé é o quê? É a certeza e convicção das coisas que nós não estamos vendo. Entendeu, Bíblia? Presta atenção. Então, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Entendeu? Então, nós temos que ser guiados pela palavra. Entendeu? Porque se nós formos ser guiados por religiosidade, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo, entendeu? Pelas coisas do mundo, nós lemos aqui em Romanos 12, né? Temos que ter um culto racional, né? De transformação. Porque para ensinar, para poder ser exemplo para o outro, nós precisamos mudar, precisamos ser transformados primeiro, que se nós estamos no mesmo estado, como é que nós vamos ensinar? Como é que nós vamos ser exemplo? Né? Então vamos ficar por aqui. Espero que tenham compreendido esta aula de hoje, né? Esse estudo bíblico de hoje, que nós viemos a compreender para poder não somente falar, mas para praticar, né? E Deus é essa paz que traz em nós da sua verdade. João 17, né? Cristo, quando estava entregando o reino, falou para Deus, para o Pai: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então precisamos entender essa verdade para não somente falar a palavra verdade, mas viver na verdade. Espiritual, né? Deus é espírito, importa que venhamos o quê? O adorar em espírito e em verdade, tá bom? Presta atenção, ó, Deus chama todos os povos, de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Beijo e até a próxima aula. Conto com vocês, hein? Presta atenção, hein?